E a partir deste movimento do Senhor dentro de cada um de nós, a gente também, como igreja de Cristo, possa se movimentar para transformar, resgatar a vida daqueles que realmente estão necessitados. No nome de Jesus. Amém. Como igreja, como filhos e filhas do Senhor, como seres humanos, para falar mais precisamente, muitos estão esgotados, estão financeiramente fragilizados, e nós desejamos voltar à vida normal. Alguns foram diretamente afetados pelos ataques dessa peste que se espalhou nos últimos tempos. O mundo está aflito. Vamos precisar de forças para reconstruir tudo isso. Nós desejamos ouvir a voz de Deus ao nosso coração. Desejamos ouvir Ele falando bem pertinho do nosso ouvido e dizendo que não nos deixou sós. E de que está segurando em nossas mãos e que nos dará segurança em meio a tantas aflições dos últimos tempos. Desejamos ardentemente em nosso coração sentir a presença do nosso Senhor. Precisamos encontrar esperanças em meio a este mundo tão desesperançoso. Precisamos ouvir a voz de Deus nos desafiando a reconstruir a fé, a reconstruir os objetivos, os sonhos, os nossos ideais, a reconstruir a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a reconstruir a nossa vida. Precisamos ouvi-lo nos desafiar a reconstruir até mesmo a nossa comunidade de fé. Nos últimos tempos, nesse 1 ano e meio de pandemia, nós temos visto uma certa desconstrução de tudo aquilo que é valor para nós, de tudo aquilo que vale a pena para cada um de nós. Nós percebemos uma desconstrução da saúde, dos relacionamentos, das famílias, uma desconstrução dos mais especiais momentos que tínhamos anteriormente a essa pandemia. Nós percebemos que há muitas pessoas que estão experimentando em suas vidas essa desconstrução dos sonhos, dos objetivos, de tudo aquilo que ela considera importante para si. Uma desconstrução da fé, desconstrução do seu cotidiano, da vida em comunidade, uma desconstrução das igrejas. Não temos como calcular o impacto que essa pandemia trouxe para as mais variadas áreas da nossa vida. São diversas as áreas em que foram afetadas e que precisam de alguma maneira serem reconstruídas novamente. São diversas as pessoas, as famílias, os relacionamentos que foram rompidos, quebrados. São diversos os empresários que fecharam suas portas por não poderem mais dar continuidade com sua empresa em meio a essa crise mundial. São milhares e milhares de famílias que perderam algum ente querido e até hoje choram a ausência dessas pessoas. Então o mundo está vivendo esse ambiente de desconstrução, esse ambiente de dor, de sofrimento e de angústia. E o mundo anseia ardentemente em seu coração a necessidade da palavra de Deus ou deste movimento do Senhor na direção dele, dizendo: se acalmem, tenha calma, porque eu estou aqui. As coisas vão voltar à normalidade novamente. Por este ambiente em que a gente está vivendo, a gente precisa entender algumas coisas fundamentais. Primeiro, quais são as áreas da sua vida, da minha vida, que foram mais afetadas nessa pandemia? Talvez a nossa saúde física, espiritual e emocional. Talvez os nossos relacionamentos, talvez a nossa família, a nossa economia, talvez os nossos sonhos, os nossos objetivos, tudo aquilo que eu havia construído no passado, durante este 1 ano e meio, foi interrompido por causa deste ambiente terrível. Talvez a nossa comunidade de fé, que se amava ou que se ama, mas
pela falta da presença aqui no nosso cotidiano, está sentindo muito essa realidade. Talvez a nossa própria fé, talvez a nossa própria vida. Qual área mais específica sua precisa ser ou foi mais afetada? Mas também, como iremos gradativamente reconstruir tudo aquilo que foi afetado por esta pandemia? Como, aos poucos, cada um de nós precisa reconstruir tudo aquilo que foi afetado, esmagado por essa pandemia, tudo aquilo que a pandemia foi aos poucos retirando de nós, arrancando de dentro do nosso coração, quebrando os nossos sonhos, os nossos objetivos. Como nós iremos reconstruir? Reconstruir a vida, as relações, os sonhos, como eu tenho dito até aqui, reconstruir os projetos, reconstruir a família, reconstruir a nossa economia, reconstruir a fé em Jesus, reconstruir a nossa comunidade de fé. Como a gente precisa dar esses primeiros passos para que a igreja volte, e volte com esperança de dias melhores. Precisa haver dentro do nosso coração esse movimento de Deus para que as coisas voltem a acontecer positivamente no dia de amanhã, ou a partir de hoje. Ainda não temos um cenário ideal com todos os elementos necessários para essa reconstrução. Ainda não temos. Mas é preciso que a gente dê esses primeiros passos para que isso aconteça. É preciso que a gente entenda que se a gente não se movimentar na direção dessa reconstrução, em busca de Deus, logicamente, e permitindo que a ação dele, do seu Santo Espírito, nos movimente e transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, transforme o nosso ser para que essa reconstrução dê início, é preciso ter esse sentimento dentro do nosso coração. Mas deixa eu te falar uma coisa rapidamente. Os primeiros e melhores passos que precisamos dar para reconstruir a vida e todas as coisas que de alguma forma foram atingidas, desconstruídas pela pandemia, só podem ser dados, esses passos só podem ser dados em segurança, se Cristo, o nosso Senhor, se Jesus, o nosso Salvador, estiver segurando em nossa mão, estiver carregando você pelo braço, estiver com você no colo, dizendo a você todos os dias, de que não se preocupe, porque Ele está no controle de todas as coisas, e de que Ele está conduzindo a você e a sua família a lugares muito melhores do que o que você tem vivido até aqui. Jesus veio para reconstruir todas as coisas, veio para endireitar o mundo, Ele veio para dar sentido a tudo, Ele veio para nos dar vida e vida em plenitude. Nós não vamos reconstruir todas as coisas que foram destruídas nos últimos tempos, tomando decisões que nos distanciam ainda mais dele. Nós não vamos encontrar respostas para este ambiente tão caótico, tão escuro, tão terrível, tão doloroso, sem que a gente se aproxime dele, sem que ele nos permita essa vivência pessoal no cotidiano com ele. Se a gente decidir reconstruir a vida, a fé, a esperança, a comunidade de fé, nós precisamos reconstruí-la a partir do relacionamento com Ele, com Cristo, a partir dessa experiência de vida que Ele tem nos oferecido. Se a gente tomar decisões para reconstruir a vida, a gente precisa tomar as decisões corretas. Precisa tomar as decisões na direção de Jesus. Porque lá fora, sem a ação dele, não há nada de bom. Lá fora, sem a presença dele, sem a segurança que só há nele, não há vida. Não há vida plena. Não há vida completa.
Quando nós olhamos para o contexto do texto de João 10, percebemos que ele mesmo aqui se coloca como a porta deste curral, ou deste ambiente onde as ovelhas se aproximam e entram por esta porta e se sentem seguras. Percebemos que neste mesmo ambiente ele é o pastor que acolhe essas ovelhas que estão feridas, que estão machucadas, que estão amedrontadas, e ele coloca essas ovelhas em seus braços, ele lhes dá segurança. Percebemos que ele mesmo é quem cuida de todo o curral, de todo este ambiente, para que essas ovelhas se sintam protegidas e encontrem paz em meio a tanta dor, em meio a tanta guerra. A partir do verso 7 do livro de João, no capítulo 10, nós lemos o seguinte: então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida completa. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida completa, ele diz. Perceba que longe dele as ovelhas estão expostas aos mais terríveis perigos que existem. Estão expostas aos ataques dos ladrões, estão expostas ao frio, estão expostas à fome, estão com sede, estão famintas, desesperadas, estão expostas aos ataques dos lobos. Perceba que longe de Jesus elas não se sentem seguras, elas não se sentem protegidas. Talvez você já tenha percebido uma realidade que acontece com praticamente todos os bebês, todas as crianças que ainda estão no colo, ou alguns até maiorzinhos. Alguns deles, quando estão de alguma maneira necessitando de alguma coisa, ou estão com fome, com sede, ou estão com medo, com frio, eles de alguma forma chamam a atenção com choro, com certo clamor, mostrando que precisam de algum cuidado. E não são todas as pessoas que conseguem dar essa resposta a eles ou a ele naquele momento ali de desespero. Eles choram amargamente, dá até dor no nosso coração quando a gente vê esses bebês chorando. Eles choram precisando de alguma coisa, precisando do colo, da proteção dos seus pais. E você muito provavelmente já tenha visto ou já viu que quando o pai ou a mãe pega o bebê no colo, em poucos minutos ou em poucos instantes, esse bebê começa a se acalmar. Às vezes os pais nem mesmo falam alguma palavra a ele, somente coloca ele no colo e encosta em seu peito e ali começa a balançar, começa a dar alento, conforto a esse bebê. E rapidamente ele começa a se acalmar, ele começa a se sentir protegido, acolhido. Ele se encontra novamente. Ele se encontra novamente no colo do pai, no colo da mãe. Encontra-se em segurança, em paz, em proteção. E é assim que as ovelhas, os filhos e filhas do Senhor, se sentem quando eles de alguma maneira estão com medo e eles se aproximam de Jesus novamente, ou quando eles se aproximam desta porta que é o próprio Cristo, quando eles se aproximam deste pastor que é o próprio Jesus, quando eles se aproximam deste ambiente, desse curral que é conduzido, que é administrado, que é protegido pelo próprio Senhor, nós nos sentimos protegidos, acolhidos. Todo medo, toda dor, toda angústia começa a ficar de lado e a gente só se sente protegido, acolhido. E ali a gente vai parando de chorar, parando de se espernear e a gente vai encontrando solução, encontrando respostas para este ambiente de segurança ou para essa necessidade que tanto a gente precisa.
Se quisermos encontrar vida em plenitude, precisamos entender que só em Jesus há um futuro feliz e seguro. Se quisermos reconstruir a nossa vida e tudo aquilo que foi destruído nos últimos tempos devido a esta pandemia, a Igreja de Cristo só encontrará toda essa reconstrução, toda esta ressignificação da vida e da sua existência em Jesus, porque só há vida e vida em plenitude nele. Nele. Se ela viver o que Jesus deseja que ela viva, todas as outras coisas passam a fazer sentido. Se você e eu vivermos a partir do chamado de Cristo para nós, a nossa vida assim de fato começa a fazer sentido. Porque pode ter certeza absoluta em seu coração, lá fora, todas as propostas que o mundo oferece são passageiras, são imediatas. E como um relâmpago, elas aparecem e somem rapidamente da nossa vida. Mas o que Cristo oferece é uma vida que dura e dura para sempre. Uma vida que dura para toda a eternidade. A Igreja de Cristo vive a experiência de vida plena, não apenas no futuro, não apenas após a morte, mas aqui e agora. E o que ele está oferecendo aqui em João 10:10 é uma vida para agora, para este momento. Não espere morrer para viver a eternidade e tudo aquilo que há de bom que ele oferece no reino. Viva agora o que Jesus está oferecendo a você. Viva agora tudo aquilo que tem de bom para ele. Há uma citação de N.T. Wright, um dos principais teólogos da atualidade, que me chama muita atenção. Ele diz o seguinte sobre essa vida dos seguidores de Jesus, e sobre essa questão de viver agora o presente ou na eternidade. Ele diz assim: a motivação para seguir a Jesus não é simplesmente para que possamos ter certeza de um lugar melhor depois que morremos. Nosso futuro, além da morte, é extremamente importante, mas a natureza da esperança cristã é tal que afeta já a vida presente. A natureza da esperança da nossa vida nos afeta agora, e a esperança da nossa vida é Cristo. Aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz esperança em meio a esse mundo desesperançoso, é Jesus. Mas ele não promete esperança apenas na vida após a morte. Ele promete agora. E quando ele vem e ele diz que o reino chegou, ele está se referindo a esse presente, a esse momento. A reconstrução de tudo o que foi destruído nos últimos tempos passa por uma experiência pessoal com Jesus ainda aqui e agora, não no futuro. Se você deseja reconstruir o que foi perdido nos últimos tempos, então inicie a sua caminhada de fé com Jesus agora. Não espere amanhã chegar, mas comece agora. A promessa feita por Jesus de vida abundante não se refere ao futuro, nem somente à vida após a morte. Ele está nos dizendo que nos dá a vida em plenitude hoje, nesse instante. É uma promessa para este momento de dor. É uma promessa para esse momento de destruição. É uma promessa de reconstrução da vida nele, a partir dele, a partir das promessas que há no Evangelho dele. O comentarista da Bíblia de Estudo Nova Almeida e Atualizada, comentando esse texto de João 10:10, ele tem algumas palavras que são bastante interessantes e eu gostaria de compartilhar com você. Ele diz o seguinte: Jesus não chama os seus seguidores a uma existência miserável e sem vida, que esmaga o potencial humano, e sim a uma vida rica, plena e feliz, uma vida transbordante de atividades produtivas sob a bênção e favor de Deus. Isso é extraordinário.
Ele não chama você para segui-lo, para viver uma vida miserável na sua saúde, uma vida miserável nos seus relacionamentos, uma vida miserável nas suas condições financeiras, uma vida miserável como a pior pessoa do mundo. Ele chama para você viver uma vida com Ele, mas uma vida em plenitude, a partir daquilo que Ele ensina, a partir daquilo que Ele mesmo traz. Você pode dizer: pastor, mas assim, eu sou pobre, continuo pobre desde que eu nasci. Mas eu não estou me referindo a uma riqueza aqui, propriamente dita, no que diz respeito às condições financeiras. Eu me refiro a uma riqueza muito maior do que essa. Uma riqueza em que você se sente plenamente satisfeito, uma riqueza em que você se sente plenamente acolhido, rico em todos os aspectos da vida. Porque Cristo é rico em todos os aspectos da vida. Ele te oferece tudo aquilo que você precisa para viver bem, para reconstruir o que foi perdido, hoje, aqui e agora. Nos últimos tempos, nós percebemos que as pessoas perderam muita coisa que lhes agradava. Perderam muita coisa que de fato trazia paz ao seu coração, que fazia sentido a elas. E que hoje, de alguma forma, estão meio que perdidas, estão sem direção. E talvez algumas nem sabem muito como lidar com tudo isso. Talvez estão se perdendo ao longo do caminho e precisam ser reencontradas novamente. Algumas perderam a fé. Algumas perderam a vida em comunidade, algumas perderam a saúde, perderam alguém que ama, algumas perderam seus sonhos e seus objetivos, algumas perderam até a própria vida. Do mesmo modo, por todo lugar que passava, Jesus encontrava uma quantidade enorme de pessoas que estavam em completa destruição. Pessoas que não tinham mais perspectiva de vida. Pessoas sem esperança. E quando nós olhamos para os evangelhos, percebemos que são muitas as pessoas que se encontravam com Cristo, ou que tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus, num ambiente ou num momento de completa destruição. Mas o que é interessante é que os evangelistas nos dizem que mesmo essas pessoas estando vivendo em completa destruição de doenças e tristezas, de temores, de desesperos, algumas desenganadas pelos médicos, os evangelistas nos trazem a informação de que todas elas, aquelas que tiveram esse encontro com Cristo, suas vidas foram reconstruídas, foram ressignificadas. Cristo leva sobre si as dores, as enfermidades, a doença de todas elas. Da mesma maneira que Ele se compadeceu por cada uma daquelas pessoas que os evangelistas informam, Ele também se compadece de nós hoje, em 2021. Então não tenha dúvidas de que o mesmo Cristo que ressuscitou pessoas, que curou leprosos, que fez aleijados andarem, que fez cego enxergar, não tenha dúvida de que Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida hoje. Não tenha dúvidas em seu coração de que o mesmo Senhor da vida é o Senhor da sua vida hoje. Porque se Ele pôde fazer cegos enxergarem, aleijados andarem, mortos ressuscitarem, Ele pode transformar a sua vida de novo. Ele pode reconstruir tudo aquilo que foi destruído por causa da pandemia. Ele pode abrir as portas do emprego para você. Ele pode transformar a sua vida novamente. Ele pode trazer esperança no ambiente desesperançoso. Ele pode fazer seu relacionamento ter sentido de novo. Ele pode trazer saúde à sua casa novamente. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas, e somente a Ele nós entregamos a nossa vida. Para que você tenha vida, e vida em plenitude, vida em abundância, Cristo experimentou toda a dor
toda a agonia, todo o peso dos nossos pecados, das nossas mazelas, tudo aquilo que hoje talvez tenha atrapalhado você devido a esse momento caótico do mundo. Cristo experimentou todo esse sofrimento para que você pudesse ser livre, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Então meu convite a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me acompanha nesta manhã, que nos acompanha nessa manhã, o meu convite a você é o mesmo convite que Jesus trouxe a cada um de nós e traz a cada um de nós nesta manhã. Ouça a voz do Senhor, entre pelo curral que Ele é o pastor, que Ele mesmo pastoreia, receba da comida que Ele oferece, beba da água que sacia toda a sua sede, que Ele está te oferecendo nesta manhã. Permita-se ser curado por Ele, que somente Ele pode curar todas as feridas, todas as mazelas, todas as dores do seu coração. Somente Ele pode oferecer perdão a você diante desse cenário que te fez pecar, que te fez se afastar dEle, que te fez trilhar caminhos que te levou para muito mais longe dEle. Receba a vida que somente Ele oferece gratuitamente a você. Receba a vida que Ele tem oferecido pela sua própria vida a você nesta manhã. Entre no reino do Pai dele, entre no reino de Deus, do nosso Deus, do Deus da nossa salvação, e viva em paz, em alegria, em segurança. Não mais se permita viver, ou não mais viva distante da presença dele, mas se permita a ação do Espírito Santo em sua vida, porque somente o Espírito de Deus é quem age em nós para nos movimentar na direção de Jesus. Então se coloque à disposição do Espírito para que isso aconteça. Se as coisas vão serem reconstruídas novamente, é porque a ação de Deus pode acontecer na sua vida através do Espírito dele. Viva um estilo de vida de ser igreja, assim na terra como é no céu, porque é o que Deus espera da sua igreja, é o que Deus espera de todos os seus seguidores, é o que Cristo espera de todos aqueles que tiveram suas vidas ressignificadas, reconstruídas a partir do Evangelho da salvação. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que Deus possa de fato reconstruir a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua casa. Amém? A chama pequenina, um grande fogo ateia, e logo a vizinhança ao seu fulgor clareia.
o amor de Deus se espalha assim, e quem o experimentar quer repartir, quer transmitir a chama ao seu redor. A linda natureza, toda a terra enfeita com maravilhas mil, a todos nós deleita. O amor de Deus se espalha assim, e quem o experimentar quer repartir, quer transmitir o belo ao seu redor. Amigo, experimenta o amor que Deus tem dado, e pela vida inteira irá Ele ao teu lado. Por toda parte vou cantar, meu mundo tem de ouvir. Vou repartir, vou transmitir o amor ao meu redor. Nós estamos chegando a esse momento final de culto a Deus, momento em que a gente pôde oferecer a Ele as nossas canções, aquilo que Ele trouxe ao nosso coração como mensagem, oferecer a nossa própria vida, os nossos dons e talentos. E eu então, antes de fazer esse encerramento, quero agradecer a você por este ambiente tão maravilhoso que a gente tem vivido, porque mesmo a igreja estando distante presencialmente, Deus nos deu a oportunidade de levar o Evangelho a lugares que nem mesmo nós imaginaríamos levar, através das redes sociais. Louvamos a Deus por todos os recursos que a comunidade de fé tem disponibilizado para que isso aconteça. Mas nós também agradecemos muito a você que é membro dessa comunidade, a você mesmo que ainda não se tornou membro dessa comunidade de fé, que tem realmente nos apoiado neste trabalho, neste excelente trabalho de transmissão do Evangelho. Se nós estamos aqui, se o Marquinho, eu, o Jonatas e todo o pessoal da equipe de apoio, se estamos aqui é porque você tem nos dado também condições de estarmos aqui com os teus dízimos, com as suas ofertas, com as tuas contribuições financeiras. Deus tem te usado grandemente e eu espero muito e oro que Ele continue fazendo assim, que você seja generoso naquilo que você faz, assim como Ele tem sido a você. Quando Deus compartilha com você dele, Ele compartilha por completo, Ele se entregou por completo, não pela metade. Então seja também generoso por completo, não pela metade, quando você for contribuir financeiramente com a igreja em tudo aquilo que você tem feito até aqui. Temos rapidamente 2 avisos, e são avisos únicos e especiais. O primeiro é que essa semana a IPI do Brasil, a IPIB, ela está fazendo uma semana de oração e está sendo transmitido esse programa no YouTube às 20 horas todos os dias. E você é convidado a participar conosco deste ambiente especial de oração todos os dias dessa semana de oração. E o segundo e muito especial aviso é que pelo cenário atual, pelo momento em que nós estamos vivendo com relação à pandemia, muito provavelmente os retornos dos cultos presenciais acontecerá no próximo fim de semana, no dia 1º de agosto, no primeiro domingo de agosto do próximo mês. Isso é uma alegria para nós, para todos nós.
E eu particularmente, assim, louvo a Deus por este ambiente, por este momento, por essa oportunidade que Ele está nos dando de se reencontrar novamente. Espero que as coisas fluam, aconteçam naturalmente para que aconteça o retorno no próximo domingo. Então, nosso convite é que você permaneça em oração e que aconteça o retorno no próximo domingo, dia 1º, mas está tudo caminhando positivamente para que isso aconteça. Qualquer informação à parte a respeito disso, ou que possa não acontecer, com certeza a gente transmitirá a você e a sua família também, mas vá se preparando, vá se organizando para que a gente possa, enfim, se reencontrar de novo, né, Marquinhos? Então, é um motivo de grande alegria para todos nós, e eu tenho certeza que para você também. Mas se voltarmos no final de semana, será com todos os cuidados, com todos os protocolos, com todos os cuidados possíveis. Será um ambiente muito seguro para que isso aconteça. Então, que Deus assim cuide de cada um de nós. Eu irei orar e depois impetrar a bênção sobre você, sobre a sua vida neste momento. Então, prepare o seu coração para que você possa se encontrar com Deus, não somente agora também, mas também à noite, no culto da noite aqui, lá no Florense, onde você estará conosco. Pai, no nome de Jesus, te agradeço por esta manhã de domingo que o Senhor nos deu de presente. Louvo o teu nome pelos irmãos e irmãs que estão aqui, ou irmã que está aqui, pelo cuidado do Senhor sobre suas vidas. Louvo o teu nome pela igreja e outras pessoas mais que nos assistiram e assistirão essa programação posteriormente. Louvo o teu nome pelo sustento do Senhor sobre nós, pela saúde que temos. Agradecemos a ti pelo cuidado do Senhor e pedimos no nome de Jesus que o Senhor conforte o coração dos familiares que perderam algum ente querido nessa semana. Somente o Senhor e eles sabem o quanto é difícil perder alguém que ama. Então pedimos no nome de Cristo que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja no nome de Jesus. Nos dê esse domingo de paz, de alegria, nos dê a chance de à noite se reencontrar de novo, mesmo que seja através da transmissão dos cultos aqui pelas redes sociais. Abençoe, Senhor, a tua igreja, não só em Campinas, no Brasil, mas em todo o mundo. Todos os irmãos e irmãs que confessam Cristo como Senhor e Salvador possam estar debaixo da tua boa, perfeita e agradável vontade nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Querido irmão, irmã, amigo e amiga, eu desejo a você que durante esta semana, o nosso Deus e Pai vá à tua frente pelo caminho que você deve seguir. Que Ele esteja atrás de você te livrando de todo mal. E que Ele esteja acima de você derramando bênçãos sobre você e sobre a sua casa. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito esteja com você e com você permaneça hoje e sempre. Amém e amém.